Você tá puxando o ferro, tá achando que tá ficando forte, mas está usando o impulso do músculo igual o trampolim de parque aquático. Pois é, aquilo que você acha que é força, na verdade é só o efeito elástico te empurrando de volta. E hoje eu vou mostrar por que isso está te sabotando e como virar esse jogo com 4 exercícios que vão realmente te deixar forte. O maluco é brabo. As técnicas que eu vou te ensinar aqui, eu aprendi com quem vive de força de verdade. Levantadores profissionais, atletas de powerlifting e gente que não posta treino só para ganhar curtida. Esses 4 exercícios que eu vou te apresentar, eles têm um objetivo simples: te deixar forte de verdade. E não é ficar volumoso, ficar infladão, ficar bonito de regata. É sobre função muscular, é sobre performance, é sobre parar de enganar o próprio corpo. E o pulo do gato tá no detalhe que ninguém ensina direito: o tal do efeito elástico. Sabe aquele momento que você desce com a carga, faz toda a força do mundo e sente ela voltar meio que sozinha? Não. Como se tivesse uma ajudinha do além? Parabéns, você não tá treinando sozinho. É bruxaria. Você tá com um personal trainer invisível chamado efeito elástico. Ele é discreto, mas é muito eficiente. Você desce o peso, o músculo alonga, acumula energia, tipo uma mola ali sendo comprimida. Na hora de subir, o que acontece? A mola solta e boa parte da força que deveria vir do seu músculo vem da física. E quem disse que isso é problema meu? Ou seja, você não tá ficando mais forte, você só tá surfando na biomecânica. É como se você se gabasse de ter subido uma ladeira muito íngreme, só que você tá numa cadeira de roda com alguém te empurrando. Tudo errado. Olha como eu sou potente, com alguém atrás ali fazendo todo o esforço. E isso acontece em vários exercícios: na rosca direta, no agachamento, no supino, na puxada. Sempre que você alonga o músculo com a carga e encurta logo depois, o efeito elástico ele aparece. Sorrateiro, prestativo e completamente sabotador dos seus ganhos reais de força. E o problema não é só ele te ajudar, o problema é que você começa a treinar dependendo disso. Você se ilude achando que tá evoluindo, quando na verdade tá reciclando ali o mesmo padrão fraco de sempre. Pra que agredir? Sabe aquela pessoa que fala: eu tô travado aí nos 20 quilos faz uns meses e não consigo evoluir. Provavelmente alguém que desce e sobe o peso achando que tá numa montanha russa e não na academia. É melhor do que nada. E mais, esse tal de impulso, ele não limita só o seu progresso, como ele aumenta o risco de lesão. Porque ali no afã de subir mais rápido, né, a técnica normalmente vai pro espaço. A articulação sofre e o músculo mesmo, ele fica ali assistindo, sem poder fazer nada, a não ser talvez se machucar. Então você quer força de verdade, então você tem que anular esse truque sujo. Tem que tirar o impulso, tem que colocar o músculo para trabalhar do jeito certo. E sim, isso provavelmente vai doer. Mas é aquela dor boa, aquela dor que paga em dividendos de massa magra, também com controle neuromuscular e um pouquinho aí de respeito próprio. Nunca nem vi. E aí que entra o que a gente vai fazer daqui pra frente: usar pausas estratégicas, controle do movimento e técnicas pensadas para arrancar o efeito elástico da equação. É quase como tirar a rodinha de uma bicicleta. No começo você treina, mas depois você vai embora. Então vamos começar com o supino com halter, né? O famoso aí dumbbell press, mas feito com foco em força real, não só para render uma selfie ali com cara de sofrimento calculado. E o motivo é simples: quando você troca a barra pelos halteres, adeus estabilidade. Agora cada braço precisa se virar sozinho para manter o controle. Não vai dar não. E os músculos estabilizadores, aqueles coadjuvantes que normalmente ficam esquecidos, eles entram em cena. O resultado é mais esforço, mais coordenação, mais força de verdade. E como que você vai fazer do jeito certo, né? Sem parecer ele que tá se debatendo num tabuleiro de Twister. Você vai deitar no banco com o halter pesado, né? Não é hora de ficar brincando e de fazer fisioterapia com peso colorido. Você vai usar aquela velha técnica dos joelhos, né? Vai dar uma joelhada pra cima de cada halter para levantar o peso e tirar ele do apoio do seu peito. Você vai descer o movimento devagar, curtindo o momento. E quando chegar lá embaixo, você segura, não volta rapidinho, pausa ali uns 2, 3 segundos, porque nesse tempo que você vai tirar o impulso da equação do músculo e vai colocar o bendito do músculo para trabalhar. Aí sim, você sobe de uma forma até que explosiva, com força, mas sempre com controle. E nada de soltar o grito do Tarzan. É musculação, não é um teatro experimental. Você vai fazer poucas repetições, ali no máximo umas 6. Tudo isso? Carga alta e foco total. Nada de repetições infinitas com peso ali de garrafinha de água vazia. Se o seu halter tá parecendo uma marmita vazia, você tá no treino errado. Então essa execução vai transformar em um exercício comum, num supino comum, num teste de força e de controle muscular. E mais, ele te prepara ainda para conseguir vencer e fazer outras variações com mais segurança, com mais carga e com menos drama. Se você treina e não faz barra
barra fixa, você só tá fingindo que leva a academia a sério. É como falar que gosta de café, mas toma com leite, com chantilly, com açúcar, com caramelo. Não é café, é uma sobremesa. E nesse caso, não é treino, né? É só um passeio na academia. A barra fixa é o terror dos vaidosos. Aquela galera que prefere uma máquina bonitinha, com encosto acolchoado e a ferragem toda colorida, de preferência vermelha, daquela marca italiana. Mas também a barra fixa é o amor dos fortes, que sabem que carregar o próprio peso é coisa de gente grande, literalmente. E pressionar o seu corpo pra cima, sem ajuda, sem impulso, sem drama, é uma prova de força que não mente. Não tem como disfarçar com uma camiseta colada, abrindo a perna pra tirar foto, um ângulo esquisito no espelho. Se você subiu sozinho, forte. Não subiu, volta pro treino e tenta ficar forte. Fracassado. E a barra fixa te permite duas pegadas, né? Então 2 níveis ali de ou humilhação ou de glória. Então você vai ter a pegada pronada, né? Aquela que a palma da mão tá virada não pra sua face, as mãos estão voltadas pra frente, né? É uma pegada mais difícil. Você vai trabalhar bastante costas, obviamente, trabalha o antebraço e trabalha também a autoestima de quem achava que fazia remada pesada. Já a pegada supinada, né? As palmas da mão vão estar viradas pra você. Acaba tendo um trabalho maior do bíceps, ou seja, facilita a subida, não que fique fácil, mas é uma forma de ajudar aí quem ainda tá negociando ali com a gravidade. E uma estratégia pra ter força de verdade, e não pra ficar balançando ali, que nem um pêndulo ansioso, nada de embalo, nada de impulso, nada de chute. Se for pra subir com impulso, vai num trampolim, vai numa montanha-russa, não na barra fixa. Na hora de descer, controla o movimento, sente o músculo trabalhando. E no final da descida, de novo, vai segurar ali os 3 segundos. Porque esse momento de pausa é onde os fracos choram e os fortes continuam crescendo. E daí você vai repetir com dignidade. Pode doer, pode tremer, pode queimar. Mas se estiver trapaceando, estiver fazendo com impulso, não vai nem adiantar contar. Então, se você quer uma costa larga, uma postura reta, ereta, bonitona e aquele respeito silencioso de quem entra na academia e os outros já entendem, isso é o que a barra fixa te entrega. E sinceramente, se você ainda tá evitando ela, talvez o que esteja pesado não é o seu corpo, né? É a sua desculpa. Mas é isso. Agora é hora da gente falar de respeito. Porque quem agacha de verdade, quem agacha pesado, anda diferente, se mexe diferente, senta diferente e principalmente não precisa abrir a boca, não precisa falar nada, não precisa se mostrar para que talvez respeitem ele dentro de uma academia. O agachamento livre não é só um exercício, né? Ele é um rito de passagem. É onde o shape se separa da encenação. É onde o atleta se separa ali do turista de musculação. Quando você agacha de verdade, eu tô falando barra nas costas, execução bonita, postura limpa, descendo até o chão. Selvagem. Tudo entra no jogo. Quadríceps, glúteos, lombar, core, panturrilha, o seu ego e até aquele seu joelho que você jurava que tava de boa. Mas para isso funcionar tem que ser bem feito. Porque agachar errado é basicamente mandar um SMS pro seu ortopedista dizendo: me aguarde aí na próxima semana. Realmente. Então, para você fazer uma execução ideal do agachamento livre ou para você não virar um meme no Instagram da academia de alguém, você vai retirar a barra do suporte com dignidade. Então, ombros para trás, escápula travada, core ativado, abdômen travado, como se você estivesse prestes a tomar uma bolada, um chute no estômago. Você vai descer com controle, nada de despencar, como se fosse um elevador desgovernado. Vai devagar, sente o movimento acontecendo, leva o quadril para trás e para baixo, como se você estivesse tentando sentar numa cadeira imaginária, uma cadeira que meio que muda de lugar toda hora. Daí você mais uma vez vai fazer uma pausa ali de 3 segundos no fundo do movimento. E é esse momento onde a mágica acontece, ou onde a treta aparece. Porque é aqui que o efeito elástico morre e a força de verdade é necessária. Aí você vai subir de novo explodindo, mas com controle. Nada de esticar o joelho como se estivesse chutando o teto. A ideia é voltar para a posição inicial. Não chamar a atenção do professor de pilates que está do outro lado da academia. E uma dica é essa aí com carinho, para te ajudar. Se você quer realmente anular o efeito elástico, use o Smith. Pois é, sim, o Smith ele tem seus usos. Porque dá para travar a barra no fundo, descansar a musculatura por completo e fazer a sua subida sem embalo nenhum. Mas não vai usar de bengala emocional. Ai não, vou fazer no Smith porque eu tô com medo de cair. Porque medo a gente resolve com técnica, com carga progressiva e com treino consistente. Ih, rapaz. E coragem também é um músculo que também precisa ser treinado. Então se você leva o treino a sério, o agachamento livre ele precisa estar no seu repertório. E não adianta ficar ali no hack achando que é a mesma coisa. Porque quem agacha livre vai ter o glúteo duro, a postura firme e o argumento pronto contra o sedentarismo. O resto é só uma fã de supino. Pronto, chegamos no rei.
o levantamento terra, o exercício que olha para sua alma e pergunta: você é de verdade ou você só veio tirar selfie? Aqui não tem lugar para vaidade, muito menos para pressa. Ou você faz o levantamento terra direito, ou o levantamento terra vai te ensinar uma lição de humildade. Morreu. É um exercício que não é só físico, é um exercício que é mental. É você contra aquele monte de peso que não quer sair do chão. E o spoiler, ele não vai sair se você for mole. Então vamos falar agora do levantamento terra da execução, que vai separar o cidadão comum do cidadão que tem o trapézio saindo aqui da orelha. Você vai deixar a barra ali no meio dos pés. Não na canela, não lá na frente como se fosse empurrar um carrinho de feira. É ali, é no meio. E a pegada é firme. Preferência pegada cruzada. Pegada decidida, como se você estivesse pagando um boleto atrasado. Vai deixar a postura intacta. Nada de treino corcunda de Notre Dame. Mais uma vez, coluna neutra, peito aberto, core travado. E se a sua lombar estiver te ajudando demais, ela vai cobrar depois. E o preço vem aí numa linda ressonância magnética. Você vai subir com as pernas, vai fazer força nos calcanhares e vai colocar o quadril e o tronco para subir junto. Se o seu quadril levanta primeiro, você virou uma dobradiça ambulante. E é isso exatamente o que a gente não quer. Chegou no topo, você vai ficar em pé, mas sem empinar o peito como se tivesse acabado de ganhar uma luta do UFC. Não precisa exagerar no teatrinho. Ombros no lugar, glúteo contraído e joelho levemente flexionado. E é isso, tá pronto. E a descida é parte do show. Nada de soltar o peso de uma vez, como se fosse largar uma sacola de cimento. Desce com controle, mantém tudo travado e quando chegar perto, aí sim você solta a barra no chão. E sim, aí sim é pra soltar mesmo, não é pra ficar segurando. E quando você solta, você reseta o impulso, quando você solta, você mata o efeito elástico e quando você solta, você para de se enganar. Nada de fazer uma repetição seguida da outra no embalo como se fosse sacudir um tapete na janela. E quer uma dica pra salvar a sua lombar e a sua dignidade? Você vai usar o cinturão só se você realmente souber o que você tá fazendo. Porque o cinto não é um colete salva-vida pra uma execução porca. E outra, se você tiver uma dúvida, tiver alguma dificuldade, abaixa a cara. Porque é melhor fazer exercício com 80, com 100 quilos bem feito, do que 150 mandando aí um currículo para passar internado na ala da ortopedia do hospital nos próximos dias. Deixa comigo! E morreu. O levantamento terra é o teste final. Se você manda bem no levantamento terra, você tá no caminho certo. Se você não manda, calma, que a técnica a gente aprende. O que não dá é querer ser forte sem respeitar o processo. E aqui entre nós, quem levanta peso de verdade, não precisa levantar desculpa. Então, para ganho de força de verdade, 4 a 6 séries, 3 a 6 repetições, descanso de 2 a 5 minutos. E não é preguiça, é estratégia. Porque ficar parado entre as séries, descansando ali, se recuperando, também faz parte do treino. Aproveita e pensa na sua vida, mas não mexe no celular, não fica rodando aí o Instagram pra ver o story da gatinha que você conheceu ontem. Então, se você seguir tudo que eu falei aqui com consciência, com técnica, sem achar que sabe tudo, a sua força vai crescer. E não de aparência, mas de verdade.